Pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, tranquilo, tá? Vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre tabela periódica, sobre algumas coisas que a gente precisa de saber. Vocês já viram alguns vídeos que eles são explicativos, mas agora eu vou dar a minha aula, né? Falar com a minha voz para vocês que fica bem melhor, tá? Então, nós temos aqui na tabela periódica, a tabela periódica atual, ela é composta por 18 colunas, ou o que nós chamamos de famílias, tá? E por 7 períodos, que são as linhas horizontais, certo? Vocês vão observar que aqui na coluna 3, a gente tem um asterisco em cima e 2 aqui embaixo. Esse asterisco aqui de cima quer dizer que toda essa linha aqui faz parte do 6º período. E os 2 asteriscos quer dizer que toda essa linha daqui faz parte do 7º período, tá? É importante a gente saber que esses períodos, eles estão diretamente relacionados ao número de níveis de energia que os elementos possuem. Então, qualquer elemento que eu pegar aqui no 3º período, eles vão ter 3 níveis de energia. Qualquer elemento que eu pegar no 4º período, eles vão ter 4 níveis de energia. Sendo que a camada de valência, que é a última camada preenchida por elétrons, é sempre o número do período. Então, se eu estou falando aqui de um elemento do 5º período, ele tem 5 níveis de energia, ou seja, ele vai até a camada O, KLMNO, e a valência dele é o 5º nível, ou a camada O, tá? Isso vale para qualquer um dos outros elementos da tabela. Lembrando que aqui no 1º período a gente tem o hidrogênio e tem o hélio do lado de cá, e ele só tem uma camada de energia, tá? Outra coisa que a gente precisa de relacionar são as famílias. As famílias, elas têm relação direta com o número de elétrons que tem na valência. Então, se eu sei o período, então, por exemplo, peguei aqui um elemento do 4º período e sei qual que é a coluna dele, eu também vou saber quantos elétrons tem na valência dele, tá? Isso vale principalmente para os elementos de transição, para os elementos representativos. Os elementos representativos são aqueles que estão ali, ó, na coluna, na família 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17. Essas famílias, ou essas colunas, elas fazem parte do que nós chamamos de elementos representativos, tá? E elas vão ser bem mais fáceis, esses elementos representativos, eles vão ser bem mais fáceis da gente entender o comportamento deles. Os outros elementos da tabela, que vão da coluna 3 à coluna 12, eles são chamados de elementos de transição, sendo que esses que estão aqui em cima são os de transição externa, e os que aparecem aqui embaixo são os de transição interna, tá? Essa relação das colunas, ela tem a ver também com subníveis de energia, mas a gente ainda não falou sobre subníveis, então não vou acrescentar esse assunto agora, tá? Então, a gente tem aqui a coluna 1, da família 1, que faz parte dos elementos representativos, vai ter um elétron na valência. A coluna 2, que também faz parte dos representativos, vão ter 2 elétrons na valência. A coluna 13, 3. A 14, 4 elétrons na valência. A 15, 5. A 16, 6. E a 17, 7 elétrons na valência, certo? Então, quer dizer que se eu souber o período e eu souber qual que é a coluna, qual que é a família que esse elemento tá, eu já consigo aí dar algumas informações sobre esse elemento químico, tá? E consigo achá-lo na tabela também, né? Então, peguei, por exemplo, tá no 6º período, na família 15. Então, eu venho aqui, 6º período, na família 15, eu já sei qual que é esse elemento, tá? A tabela, ela ainda tem algumas outras divisões, né? Então, os que estão aqui, ó, com esse rosa aqui, escuro, representam os metais. Metais são elementos que vão formar aí um monte de ligações químicas. Nós vamos falar disso futuramente. Mas, quando eles são substâncias simples, que eles se apresentam na forma metálica, eles vão se apresentar geralmente na forma sólida, tá?
Essa forma sólida, só um elemento químico que ele vai apresentar assim, na forma líquida à temperatura ambiente, que é o mercúrio. O restante dos elementos metálicos, eles vão se apresentar na fase sólida. E aí a gente vai ter... eles conduzem muito bem a eletricidade, tá? Eles têm um brilho característico, um brilho cinza, prateado característico, exceto o cobre, que vai se apresentar na forma meio avermelhada. Os ametais, eles são esses elementos que a gente tem aqui, ó, em verde, mais o hidrogênio que aparece aqui em cima, tá? Ele se apresenta aqui em cima exatamente por conter um elétron só na valência dele. Então, ele não é considerado um metal, ele é considerado um ametal, apesar de que ele tem um comportamento um pouco distorcido. Então, algumas vezes ele pode aparecer com propriedades metálicas, tá? Esses ametais, eles vão se apresentar à temperatura ambiente, geralmente na forma gasosa, exceto o bromo, que vai se apresentar na fase líquida, tá? E aí eu tenho que eles vão ser substâncias simples, né, na forma gasosa. E eu tenho aqui a última coluna, que é a coluna 18, que é referente aos gases nobres, tá? Os gases nobres, eles são referência para qualquer outro elemento da tabela periódica. Geralmente, eles possuem esses 8 elétrons aqui na valência, mas nem sempre vão ser 8. Por exemplo, o hélio tem 2, então, o caso do hélio aqui, ele tem 2 elétrons na valência, e alguns outros gases nobres mais para o final aqui, ó, da tabela, eles vão ter 18 elétrons na valência. Então, lembra que a gente já conversou um pouco sobre isso em sala, sobre a estabilidade do elemento ser relacionada à quantidade de elétrons que tem na valência dele. E, geralmente, os outros elementos da tabela, eles tendem a copiar o gás nobre, porque, como o próprio nome diz, ele possui propriedades tão bacanas, tão estáveis energeticamente, que os outros elementos, eles tendem a copiar um gás nobre. Então, quando eles precisam de estabilizar-se energeticamente, eles tendem a copiar a configuração eletrônica da valência de um gás nobre, tá? Então, a gente viu aí, fazendo algumas distribuições eletrônicas, que geralmente a última camada ela vai parar em 8 elétrons ou em 18 elétrons, tá? Isso é propriedade e características dos gases nobres, por isso que os outros elementos, eles tendem a chegar nessa configuração eletrônica, tá? Bom, gás nobre, como o próprio nome diz, ele vai se apresentar na fase gasosa, tá? Geralmente como substância simples, mas hoje a gente já sabe que existem alguns gases nobres que fazem ligação química com outro elemento, então talvez apareça em algumas condições como substância composta, tá? O que mais que a gente tem aqui? Bom, falando um pouco sobre as propriedades periódicas, né? Nós temos aí algumas propriedades. Nós temos a eletronegatividade, que é bem importante para muitas coisas e assuntos futuros. Nós temos o raio atômico, nós temos a energia de ionização, e a afinidade eletrônica. Certo? Sobre essas propriedades que eu citei aqui para vocês, eu vou passar para um outro vídeo para a gente poder falar um pouco melhor sobre elas, tá bom?